Queridos, eu creio que vocês já viram, já leram o tema. A arte é muito bonita, feita por esse jovem senhor, muito talentoso, Rafa. Meus parabéns, Rafa, e muito obrigado. O que o Senhor quer de mim? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Você já parou para pensar o que o Senhor quer de você? Talvez você diz, pastor, eu penso muito, eu pergunto muito, o que o Senhor tem para mim? Talvez a oração sua é como a maioria dos cristãos e até minha em alguns momentos. Senhor, venha a nós o teu reino, e talvez você pula, seja feita a tua vontade. Por enquanto eu preciso que venha o teu reino, venha as benesses do teu reino. Queridos, o que uma empresa quer ao contratar um funcionário? Entre outras coisas, eu penso que ela quer melhorar a produtividade, melhorar a qualidade de serviço, colocar-se no mercado, ser competitiva. Ela quer um funcionário que seja capaz de alancar a empresa a um patamar melhor do que está. O que um homem ou uma mulher quer ao se casarem? Queridos, entre outras coisas, eu diria que querem ser felizes. Ninguém casa para ser infeliz. Ninguém casa para não dar certo. Todo mundo casa pensando em dar certo. Todo mundo quer que dê certo. Todo mundo quer que seja feliz ou ser feliz. Mas acontece que ser feliz depende de fazer alguém feliz. Queridos, o que os filhos esperam dos pais? Entre outras coisas, que os pais lhe ofereçam um ambiente familiar conchegante, que eles se sintam seguros, sintam amados, e que todas as suas necessidades sejam providas. Os filhos esperam dos pais algo muito mais do que brinquedos, celulares de última geração, iPhone, iPad, um netbook, já não é mais o Note, é o Net, menorzinho. Queridos, eu poderia dar tudo isso para as minhas filhas. Você pode dar tudo isso para seus filhos. Mas eu quero dizer, o que mais os filhos querem de nós é presença, é atenção. Você pode dar tudo isso, se não der atenção, vai faltar o mais importante para a vida dos seus filhos. Queridos, e pensando nisso, nessa questão de que os filhos esperam dos pais, quer dos pais o que, por exemplo, a esposa quer do marido. E eu fui levado a pensar, e até comentei com Iraci e com outras pessoas, que eu não quero estar na estatística terrível de pastores que casaram com o ministério e renegaram a família a segundo a terceiro plano. Eu não quero entrar nessa terrível, nessa triste estatística. Eu quero cuidar, eu quero ser alguém, um instrumento de Deus, para que o ministério que eu sirvo seja um instrumento de bênção, de transformação de vidas, mas eu quero que a minha família seja tão transformada e tão abençoada, tanto quanto as pessoas a quem eu tenho o dever de servir. Queridos, e pensando nisso, eu quero dizer a vocês que isso não é um mero comentário, não é uma frase de efeito, isso é o que eu penso e isso é o que eu peço a Deus nas minhas orações. E ao pensar assim, eu me lembro de uma história contada num dos meus professores do seminário, que foi pastor aqui na Grande São Paulo, mais precisamente em Guarulhos. Segundo ele, tinha um famoso pastor, pregador batista, que era muito conhecido aqui no estado de São Paulo, chamado Rubem Paiva. Eu não conheci o homem. E segundo ele estava no velório deste pastor. Então a igreja estava em plantos, e parece que quando as pessoas morrem, elas são canonizadas e elevadas a um patamar acima do que realmente era. Então o celebrante,
estava falando das qualidades, esse homem que foi isso, esse homem que pregou, que atraiu multidão, esse homem que era isso, que era aquilo, e etc, etc. E segundo ele, um dos filhos do falecido tomou a palavra e disse: a igreja chora por um excelente pastor. Algumas pessoas lamentam pelo pregador que perdeu, mas eu quero dizer, tristemente eu quero dizer a vocês, que nós não tivemos um pai. Que nós não tivemos um pai. Ou seja, ele foi tudo, menos o mais importante que ele deveria ser. Alguém que cuidasse bem da sua casa. Alguém que fosse aquilo que os filhos queriam que ele fosse. Queridos, o que o Senhor quer de mim? Talvez vocês, poxa pastor, a gente vem aqui, a gente veio para cá cheio de expectativa, de esperança, de ouvir uma frase motivadora do tipo: Deus tem muito mais para você, Deus me manda te dizer que os seus problemas já são resolvidos, Deus vai operar um milagre na sua vida. Queridos, eu gostaria de falar isso, e Deus pode fazer tudo isso que eu estou dizendo. Mas a questão a se considerar, ou a ser considerada, é: o que o Senhor tem para você depende muito do que Ele quer de você. Ou seja, o que vem de lá depende do que vai daqui. E tomamos como parâmetro o livro de Deuteronômio, especificamente o capítulo 28. Aí eu fiz uma junção de versículos que diz o seguinte: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, ao saíres, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito serão o fruto do teu ventre, do teu solo e das tuas crias. O Senhor abençoará teus celeiros em tudo que puseres as mãos. O Senhor abrirá o céu, o seu bom tesouro, para abençoar todas as tuas obras, ou melhor, as obras das tuas mãos. Mas, queridos, qual é a condição dessa bênção? Porque nesse mesmo texto está lá também isso, e essas maldições te acompanharão também. Mas qual é a condição dessa bênção? Ela vem primeiro do que? Ela diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de obedecer tudo quanto o Senhor te ordena, então essas bênçãos te seguirão, ou, dependendo da tradução, te acompanharão. Então, queridos, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, depende do que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. E nessa noite nós vamos refletir sobre esse assunto, o que o Senhor quer de mim. E como eu sei que este assunto ele é amplo, nós poderíamos levar todo o mês, o restante do mês de julho e agosto, e não terminaria com esse assunto. Nós vamos ater apenas no texto lido, ou seja, Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 48. Dentro desse texto, dessa estrutura, desse contexto, é que nós vamos, com a graça de Deus e com a inspiração do Espírito Santo, abordar com você o que o Senhor quer de mim. Queridos, primeiro, o que o Senhor quer, que você não revide as ofensas sofridas. Isso não é fácil. Isso talvez seja fácil de ler, seja fácil de repetir, isso é fácil de pronunciar, mas quão difícil é lidar com essa situação, sofrer a ofensa e não revidá-la. Quão difícil é mastigar algumas palavras, engolir algumas palavras, ou ignorar algumas palavras que têm uma intenção de provocar uma reação. Quão difícil é lidar com ofensa. Quão difícil é. Principalmente para quem foi, para quem é ofendida, para quem sofreu ofensa. Queridos, eu diria que é a difícil arte de conter o ímpeto.
É difícil a arte de conter o nosso ímpeto, porque o nosso ímpeto, ele quer reagir. Talvez a pessoa diz: ah, não, isso não, comigo não. Isso não vai ficar desse jeito, vai ter troco, vai ter volta, não vai ficar assim. Mas o Senhor diz para ficar exatamente assim. O Senhor diz exatamente para ficar assim. Mas por que o Senhor me impede isso? Queridos, porque o Senhor está trabalhando com o que foi escrito e o que está sendo estabelecido em cima do que foi escrito. Que o que foi escrito dava direito à pessoa da retribuição. Era legal a retribuição. Nem tudo que é legal é justo, e nem tudo que é justo é moral. Aí nós temos que entender se é legal e se é justo, e se é justo, se é moral. Aliás, por falar nisso, eu tive um certo atrito com o diretor do seminário. E é claro que eu estava errado. Depois eu percebi que eu estava errado. Mas na hora não contive o meu ímpeto e fui conversar com ele. Aí então ele me enquadrou e eu me reduzi à minha insignificância. E graças a Deus tudo ficou em paz depois. Então, queridos, a difícil arte de você conter o seu ímpeto. Porque a coisa mais difícil para o homem é vencer a si mesmo. A coisa mais difícil para o ser humano é domar a sua natureza, é domar o seu senso de justiça, é se sentir ofendido, machucado, machucada, e não reagir à altura, e não retribuir. Porque retribuição é fácil, quase todo mundo faz. Mas o Senhor nos pede para sermos diferentes. O Senhor não nos pede para fazer igual que os outros estão fazendo. Porque que diferença há se eu respondo à mesma altura, se eu ajo com a mesma impetuosidade, com a mesma grosseria, se eu ajo com a mesma violência? Qual a diferença entre eu e quem não é da igreja? Nenhuma. A diferença é que talvez a pessoa não venha na igreja e eu venho. Só que eu venho na igreja, mas eu continuo o mesmo velho homem, os mesmos velhos hábitos, as mesmas velhas práticas, com a mesma natureza caída, e ainda tomado pela razão e pelo alto senso de defesa, de justiça própria. Queridos, toda ofensa tem seu objetivo, é mexer com o nosso brio, é mexer, é provocar, quando algumas vezes até manchar a nossa honra, às vezes até denigrir a nossa imagem, é nos levar, é nos provocar uma situação de atrito, de briga, de sair para as vias de fato. E quantas vezes talvez alguns aqui já sentiu, já pensou, e de repente foi acalmado pelo Espírito Santo, ou por algum irmão, ou pela esposa, ou pelo conhecido, ou pelo amigo. Não faça isso. Não faça isso. Porque isso não vai dar um resultado bom. Isso não é um bom testemunho do Jesus que habita em você. Porque se Jesus habita em você, deixe Ele determinar as suas ações. O Senhor quer que você não revide as ofensas sofridas. E agora eu quero ler aqui uma frase que eu não sei de quem é. A vida me ensinou a não revidar o tapa, quando a briga ainda nem começou. Não devolver a ofensa, quando a única consciência tranquila só pode ser a minha própria consciência. O caminho é longo, mas o passo que vem de dentro é maior. Ou seja, queridos, para alguns perdoar é fraqueza, mas perdoar precisa ser muita força, é preciso vencer muitas barreiras. Para muitos, pedir perdão é humilhar, é coisa de mostrar, é de fracote. Não, é coisa de crente, é coisa de gente que está sendo transformado por Deus do Senhor, é coisa de gente que é guiado pelo Espírito Santo, que não é guiada pelo seu próprio espírito, pela sua razão, que não é influenciada pela sociedade ou o que mais quer que seja. Eu quero dizer para você, isso vale para mim,
Porque antes de Deus estar trazendo essa palavra para nós, Deus trouxe para mim. Se você é incapaz de perdoar teus ofensores, saiba que você não está apto e nem apta de orar o Pai Nosso. Mas pastor, o que é isso? Não concordo com isso, que absurdo. O que nós falamos com o Senhor no Pai Nosso? Perdoa as nossas o quê? Os nossos elogios, as nossas ações boas, o que nós fazemos de bom. Perdoa, Senhor, essas nossas, é isso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Isso quer dizer que se eu não perdoo, eu estou mentindo. Eu estou fazendo uma oração mentirosa para Deus, eu não estou sendo sincero com Deus, não estou dizendo uma verdade que eu estou vivendo, eu não estou praticando o que Ele diz para eu praticar. Se eu sou incapaz de perdoar a quem tem me ofendido, eu preciso passar horas a fios, noites na presença do Senhor. Me ajude, me socorra, Senhor, porque meu espírito, porque eu não consigo, isso é difícil. Senhor, me ajude a superar esse desejo, essa natureza minha. Queridos, porque existe uma guerra no seu interior e no meu interior. A guerra é o seu eu versus o Espírito Santo. O Espírito quer moldar você, o Espírito quer fazer você uma pessoa mansa como Jesus, uma pessoa que não se deixa levar pelas ofensas, que não aceita provocação, uma pessoa que age diferente, mas dentro de você o seu eu, o meu eu, reage. Não, eu tenho que reagir, eu sou homem, eu tenho que mostrar que sou macho, e macho, aliás, abre aspas, quando eu pastoreei num povoado rural, eu me lembro que nós tivemos um culto público, um dos cultos públicos, e eu preguei, e eu sei o contexto lá. Eu falei, olha, alguns pensam que ser homem é ser macho, é tomar cachaça, é bater de mulher, é brigar. Isso é, eu digo, bater em mulher é coisa de homem covarde. Eu digo, eu vou me preparar para sair correndo, porque eu sei que aqui é a cultura. Eu digo, não, ser homem não é nada disso. Ser homem não é tomar cachaça, ser homem não é bater na mulher, ser homem não é ser grosso com os filhos. Ser homem é agir com equilíbrio, ser responsável pelos seus atos, e ser crente é deixar o Espírito Santo conduzir os seus passos. Glória a Deus. Gente, parece aquelas taças de champanhe, né? Houve um casamento aqui ontem. O que o Senhor quer de mim? Em segundo lugar, que você se desprenda de tudo aquilo que te impede de continuar a sua caminhada, ou que te impeça de vencer. Que você se desprenda. Queridos, não é fácil se desprender de algumas coisas pelas quais nós nos apegamos. Não é fácil. Imagine, você compra aquela roupa dos seus sonhos, aquele vestido, aquele sapato, aí você se arruma, você olha no espelho e diz, eu estou linda, eu arrasei. Amiga, vem cá, amiga. A mulher geralmente faz isso, homem não, homem é muito mais com ele, é consigo mesmo. Mas a mulher, amiga, como é que eu estou? Ah, você arrasou, querida, você está deslumbrante, você vai arrasar. Agora imagine você ter que desprender desse lindo vestido e não arrasar mais. Desprender para que outra arrase no seu lugar, para que outra fique tão bonita quanto você. Mas imagine você, ou você que é homem como eu, tem aquela roupa que a gente gosta mais, a gente se apega, parece que se pudesse ela acabaria no nosso corpo. Muitas vezes tem aquele tênis, aquele sapato que faz um buraco, você só larga ele quando ele faz um buraco embaixo. Às vezes tem aquela roupa que parece que você só tem aquela roupa, não é que você gosta dela, você olha para outra, você acaba pegando ela, não. Vestir. Ah, se ficou legal. Sabe, quão difícil é você às vezes se desprender disso, porque é coisa que você gosta, é coisa que você se sente bem, é coisa que embeleza você, ele deixa você, recebe mais elogios.
Quão difícil às vezes é de desprender de algumas coisas simples como essa. Agora, para outras pessoas, quão difícil é para elas se desprender de entes queridos, sair do laço, do ninho do lar. Aquelas pessoas que foram criadas, principalmente numa estrutura de família, numa família bem estruturada, cercada de carinho, de cuidado, de proteção, de mimo, e de repente ela tem que começar a dar os seus próprios passos, de repente ela tem que sair, de repente ela tem que cortar bruscamente esses laços. Quão difícil é para essa pessoa. Tem pessoas que tem dificuldade de atender o chamado de Deus, que às vezes o chamado de Deus implica em cortar o cordão umbilical, implica em sair do clã familiar, do ambiente familiar, do meio de pessoas que elas gostam, que elas convivem com elas e que as fazem bem. Às vezes, quão difícil é se desprender de alguma coisa. Tem pessoas que algumas coisas triviais, mas para elas se apegaram. Eu, por exemplo, infelizmente eu não tive com alguns essa dificuldade de desprender de laços familiares, porque meu ambiente familiar foi um caso, no caso das exceções. Eu não criei num ambiente, numa estrutura de família. Então para mim não houve essa dificuldade. Mas em compensação, quão difícil foi para mim me desprender de Salvador. Eu queria servir a Deus desde que fosse em Salvador. Eu queria ser missionário desde que o campo fosse Salvador. E aí eu fiquei procrastinando, dia após dia, lá e cá, até que um dia Deus me deu um checkmate. Era aniversário da igreja, trouxeram os pregadores de fora, e no dia domingo de manhã, um pregador que eu nunca vi antes nem depois. Ele estava pregando como eu, melhor do que eu, é claro, mas estava pregando assim. Aí ele disse: você que é missionário, Deus está mandando um recado para você. Deus não lhe chamou para fazer o que outros podem fazer aqui. Deus te chamou para o campo missionário. Arrume sua roupa, sua malinha, sua mochila e ande. Deu fora. Eu digo: Senhor é comigo. Se o Senhor me achou aqui, Senhor, eu não tenho mais desculpas. Mas eu fui meio choroso. Adeus, Salvador. Vai ser aquela música de Alceu Valença: Deus Brasília, eu vou morrer de saudade. Então quase Salvador, eu vou morrer de saudade. Mas graças a Deus, Deus foi tratando comigo e eu não tenho mais essas ligações com cidade alguma, a ponto assim. Mas quão difícil é se desprender. Às vezes se desprender de um objeto. Alguns pode ser de um violão, outros pode ser de um presente, aquele presente que a mamãe me deu. Aí vem a mudança, as coisas vão ficando velhas. Não mexa nisso aqui que foi presente da mamãe. Então, por favor, não mexa com isso. Deixa isso aqui vai ficar até Jesus voltar. Porque a pessoa se apegou com aquilo. Às vezes é alguma coisa simples. Mas o Senhor nos diz que nós devemos desprender. Quando Ele diz: se alguém te pedir, te tirar a túnica, dele também a capa. Ou seja, se desprenda. Você quer levar a túnica, então leva de quebra a capa. Queridos, eu vou te dizer, desprender da capa não era tão fácil nos tempos de Jesus como desprender, por exemplo, de um sapato, de um tênis, como de uma casa, de um objeto comum. Porque a capa servia principalmente para os pobres, os beduínos, servia de cobertor. Para se cobrir no tempo do frio, era o cobertor. Então, tirar a túnica era difícil, mas mais difícil do que a túnica era perder a capa. Jesus manda dar a capa. Além de uma questão jurídica, que no tribunal a capa era empenhada. Então, vamos imaginar hoje, alguém te leva, não vai levar você em nome de Jesus, porque você não está com o nome sujo, você não está com dívida pendente, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas imaginamos que alguém tem uma dívida com outro, e aí o outro vai e coloca na justiça e vem aquele penhor. Vamos penhorar o que a pessoa tem para pagar.
É isso que acontece, por exemplo, nos empréstimos que você faz em financeira. O que você tem? Quais são seus bens? Seus bens ficam à disposição não é mais seus. É só no nome. Enquanto você não saldar a dívida, os bens pertencem à financiadora. Queridos, às vezes desprender de alguma coisa pode parecer simples. Em alguns casos, mas em outros não é simples. Não era simples para quem tinha só uma capa para se cobrir, quando fosse exigida a túnica, também de se desprender-se da capa. Queridos, isso me faz lembrar da minha escola, a primeira escola em Jocum, chamada ETED, que depois eu explico para você, se você quiser saber o que significa ETED. Queridos, quando eu cheguei na ETED, eu tinha pedido demissão do meu trabalho para fazer, eu tinha aquela expectativa, eu tinha aquele sonho, eu me via, sabe, eu viajava nos meus sonhos, eu me via um Paulo, eu me via um Pedro, talvez eu vou os ver na glória, mas eu me via assim, literalmente, vivendo a situação deles, as proezas deles. Eu viajava com Paulo naquelas viagens, sabe, eu me sentia. E eu achava que esse nome é TED, Escola de Treinamento, já falei, de discipulado. Quando fala de discipulado, eu digo, discípulo de Jesus, Pedro, Paulo, eu estou nessa, vou nessa. Queridos, e quando eu cheguei lá, eu paguei todo o curso com a rescisão de contrato e me sobrou algum dinheiro. Aí quando estava terminando o chamado período teórico, ia começar o prático. Então a obreira da missão disse: olha, vocês vão esse final de semana para as suas igrejas, estar com seus irmãos, sua igreja, porque a semana que vem vocês vão viajar, passar 2 meses em cidade tal. Uns na cidade tal, outros na cidade tal. Ok, então vai eu passar o final de semana na igreja que eu era membro. Queridos, e aí ele disse: olha, você que tem algum dinheiro, guarde, você vai precisar. Eu digo: opa, me sobrou. Naquela época acho que era R$80, salvo engano. Isso 96, R$80 era dinheiro, era uma boa grana. Aí eu vou para a igreja, está tudo muito bom, o culto, o louvor, graças a Deus. De repente o irmão que estava tocando lá, ele deu o testemunho dele, eu nem sabia. Ele tinha ficado doente, passou por uns 15 dias ou mais, ainda estava se recuperando, e ele era autônomo, e o trabalho dele exigia uma condição física melhor. E ele disse: olha, irmãos, eu quero agradecer a igreja porque me ajudou nisso e naquilo, mas se alguém desejar, eu estou precisando de ajuda dos irmãos. Aí o Senhor disse: dê uma oferta para ele. Eu falei: eu vou dar 10. O Senhor disse: não, dê tudo. Eu digo: o quê? Digo: Senhor, isso aqui é o que me sobrou, me restou 8 anos de trabalho, é o que me sobrou. Se eu vou passar, dê tudo. Você tem que aprender a depender de mim, eu sou o teu sustento, dê tudo. Eu digo: se o Senhor está mandando, não precisa falar a 3ª vez não. Peguei tudo e dei. Queridos, não é fácil desprender de algumas coisas. Aí vai eu para o prático, e vai eu com lembra que eu falei agora há pouco de roupas que a gente gosta? Eu comprei uma camisa que eu achei bonitão, me senti o cara quando eu vestia ela. Era uma camiseta bonita, com interrogação aqui no peito, e atrás: Jesus é a resposta. Parecia aquele jogador que comemora, né? Aí aponta para o número da camisa. Então eu estava parecendo um deles, né? Eu olhava assim e digo: veja atrás. Olha, aquela camisa eu lavava, secava e vestia de novo. Aí, tempo passa, estava próximo ao nosso retorno, a irmã, que a igreja lá da cidade, bondosamente, designou para nos ajudar, para cuidar de nós, para que nós tivéssemos tempo para dedicar à evangelização, etc, etc. Ela disse: Haroldo, eu quero algo para eu lembrar de você. Eu quero que você deixe algo para que eu lembre de você. O que é, irmã? Eu quero essa camisa. Eu digo: não, essa camisa não. Eu digo: não é possível. Aí eu peguei: você não quer essa aqui serve? Não, é aquela que tem uma interrogação aqui. Eu digo: Senhor, mas Senhor não pode ser. Senhor, não. Aí Deus disse: Haroldo, eu quero te falar uma coisa. Renunciar não é você dar o que não te serve.
Não é dar o que sobra, renunciar é você dar o que você mais gosta, é você abrir mão daquilo que você ama, aquilo que é importante para você. Porque se você dá o que sobrou, isso não é renúncia. Eu digo, Senhor, eu peguei correndo. Irmã está aqui, ó. Sabe, tome aqui, eu não quero mais ver essa camisa. Porque às vezes não é fácil de desprender. E a minha pergunta é: o que tem prendido você? O que você precisa se desprender? Em que seu coração está preso? Existe alguma coisa que é maior, é mais importante no seu coração do que o Senhor? Existe algo na sua vida que te impede de atender o chamado de Deus? Existe alguma coisa que te prende, que impede você de crescer, que impede você de ir à frente? Existe algum obstáculo que talvez ele seja interno e não externo? O que está prendendo o seu coração? O Senhor não quer que nada prenda o seu coração. O Senhor quer o seu coração, meu coração, livre, liberto, despojado de tudo. Nós não podemos nos apegar a coisas são perecíveis. Almas são eternas. O reino de Deus é eterno. O reino deste mundo é passageiro. Os bens materiais vêm e vão. E talvez vão bem mais rápido do que vêm. Mas amizades, bons relacionamentos, pessoas são importantes. Preserve, não deixe. Se alguma coisa está prendendo, está amarrando o seu caminhar, desprenda disso. Queridos, em terceiro lugar, o Senhor quer que você vá além daquilo que for exigido de você. Se alguém exigir que você caminhe com ele 1000 passos, vá com ele 2000. Pastor, isso é muito simples. Talvez para mim, para você para mim que caminho entre 3 e 5 dias por semana, aproximadamente 5 quilômetros, não é nada. Mas, queridos, há um contexto dentro desse texto. Há uma vivência. Jesus está falando para judeus em que, em alguma situação, era provocado por romanos, por soldados romanos. Eles eram provocados, por exemplo, existia um costume que às vezes o comandante chegava, o soldado chegava e com suas bagagens pegava alguém, pega essa bagagem aqui e carregue, leve tal lugar. E lá tinha outro para completar até chegar ao destino final. Mas quando o comandante, o soldado era chato, era aqueles que gostavam de provocar, obrigavam a pessoa a ir além daquele que era a obrigação dela ir. E quando Jesus fala isso, Jesus está lidando com uma barreira para os judeus, principalmente os judeus ortodoxos, porque a lei determinava que em dia de sábado só podia andar 1000 passos, e os judeus, para não transgredir o mandamento do sábado, só ia 900. Então Jesus está falando o quê? Não ande só 1000, ande 2000, não ande só 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. Então o que aconteceria se uma pessoa obrigasse? Imagine se alguém te obrigue por motivos assim, para ver você chateado, para te maltratar, para te humilhar. Alguém chega assim, você vai fazer isso. Eu já vi casos de pessoas que às vezes sujava de propósito para que a pessoa da limpeza se ocupasse. Você já pensou, você está aqui, você limpa aqui, deixa bonitinho, alguém chega aqui, derrama alguma coisa, um líquido sujo, joga alguma coisa, vem cá e limpa isso aqui. Mas eu já acabei de limpar, mas limpe. Não vou fazer isso. Passa. E se você fizer mais, você vai gerar na pessoa uma reação diferente. Ela vai ficar admirada. O que Jesus está falando, faça, vai além. Vai 2000, que ele vai ficar espantado, ela vai ficar espantada com você. Vai dizer, mas eu pedi só 1000, foi 2000. Essa pessoa é diferente. Há algo de especial nesse homem ou nesta mulher. Porque os outros normalmente vêm até 1000 murmurando, reclamando.
E esse aqui não só foi 1.000, foi 2.000. Não foi só 1 quilômetro, foi 2 quilômetros. Então, algo diferente. Quando alguém te provoque, quando o seu chefe pede você para fazer hora extra, qual é a sua reação? Ah, não, tem culto na igreja, o manto vai cair, ou o fogo vai descer, eu não posso chegar atrasado. Chegue-se, porque Deus entende isso. Vai ter outros dias, o fogo vai cair outro dia. Você vai ganhar a atenção do seu chefe. Você vai ser bem visto pelo seu patrão. Mas você, não, deu meu horário, eu estou indo embora. Não, tem gente que falta 10 minutos já está aqui no relógio. Gente, às vezes nem arruma tudo direitinho e vaza. Se você é uma dessas pessoas, eu quero lhe dar uma má notícia. Você está na lista de dispensa. Primeiro leva de dispensa, você encabeça a lista. Mas se você é aquele funcionário, aquela funcionária que chega, faz com cuidado, se é necessário faz hora extra, se é um dia de sábado tem que trabalhar até 2 horas, trabalha. Saiba que o seu patrão está de olho em você. A primeira pessoa a ser promovida, dependendo da sua capacidade, é você. Mas se você é aquela pessoa que anda reclamando, que mal completa o horário, que às vezes chega 10 minutos atrasado, sai 5 minutos adiantado, tem um dia que ela pede a paciência e manda você ir passear mais cedo. Vá além daquilo que se espera. Produza mais. O Senhor fala em várias parábolas do servo. A parábola dos talentos está aí. Quando ele fala daquele que recebeu 2 moedas e produziu quantas? O que recebeu 2 produziu quantas moedas? Nenhuma, só as 2 que ele enterrou. Não produziu nada, ele enterrou e depois devolveu a mesma coisa. Mas o que recebeu, aliás, foi o que recebeu 1 maroto. Perdoe que falhou. Mas o que recebeu 2, produziu 2, entregou o dono o quê? O Senhor, 4. O que recebeu 5, produziu mais 5, entregou quantas? 10. Mas o que recebeu 1, era tão ruim, que não foi capaz de fazer uma tarefa que lhe era possível, que era a responsabilidade dele. Não foi mais além. Queridos, eu quero aqui abrir aspas, e citar, não diz que não é coerente, não é ético você citar pessoas presentes, mas eu vou permitir, Cristiano, que eu cite o seu nome, pastor Cristiano. Como sabe, eu passei alguns dias de férias agora em julho, e eu sou professor da classe de evangelismo. E eu pedi o Cris, isso é uma intimidade minha com ele, sabe? Não é nenhum tipo de desmerecimento, não respeito nada disso. Que ele desse aula no meu lugar. E quando eu cheguei, eu perguntei aí como foi, que disse, pastor, fiz isso, aquilo e tal. Eu fiquei maravilhado, eu digo, você fez mais do que eu esperava. Não é que eu duvidasse da sua capacidade, é que você fez talvez o que eu talvez faria. Ou seja, ele foi mais além daquilo que eu pedi. Ele fez muito mais do esperado. Talvez o seu pai espera um gesto de você, filho, filha, mais do que você tem dado. Um gesto de carinho, um gesto de atenção. Talvez você, mãe, você, pai, seu filho, espera que você vai mais além de colocar feijão, arroz e alguma mistura. Porque tem marido que diz, está faltando alguma coisa, eu vou ter comida dentro de casa. Primeiramente, a sua esposa não casou com você para ter comida, ela tinha na casa do pai dela, às vezes melhor do que na sua. Talvez ela comia melhor na casa do pai dela do que com você. Segundo lugar, não é só isso, o filho espera muito mais do que isso. Isso é minha obrigação, eu sou o provedor. Não é que eu seja orgulhoso, que eu não aceito ajuda, eu aceito. E hoje em dia é muito bem-vinda quando a esposa trabalha, quando ajuda no orçamento. Mas isso não exime a minha responsabilidade. Mas ir mais além é quando eu faço algo além da minha obrigação. Sabe, é quando você chega e a sua mulher não espera, você vem com um ramalhete de flores, é mais chique, né? Você vem com um ramalhete,
querida, aqui para você. Querida, ela não espera o seu aniversário, meus parabéns. Vamos jantar ali no restaurante de Tupã. Eu ia falar, eu não conheço o restaurante famoso, parece que tem um que água, um que mais trabalha, água não sei o que lá. E às vezes mais além, querido, quando você demonstra esse amor, paciência, tolerância pelo seu filho, é quando ele erra, quando ela erra, e espera de você uma bronca e talvez uma surra, e você não faz isso. Você chega e conversa, você errou, você merece ser corrigida, você merece uns tapas, mas eu não vou lhe dar. Eu quero que você reflita sobre isso. Isso aí mais além. O Senhor quer que você vá mais além daquilo que se espera de você. O seu pastor espera que você vá mais além do que das atividades normais de um líder de célula. O Senhor espera que você não apenas distribua tarefa. O seu pastor espera que você, o seu líder espera que você faça algo mais do que simplesmente fulano traz o quebra-gelo, fulano faz isso, fulano faz aquilo. O Senhor espera que eu e você vá muito mais além no nosso amor por Ele, na nossa adoração, na nossa entrega, que a nossa entrega seja completa, seja sem reserva, que ninguém seja mais importante do que Ele na nossa vida. O Senhor espera isso, porque às vezes, querido, as propostas de Jesus são radicais. Orar pelos que nos perseguem, amar nossos inimigos, emprestar mesmo correndo o risco de não receber, andar 2 quilômetros quando é apenas exigido 1. São as propostas de Jesus, porque Jesus nos chamou para ser diferente e, sendo diferente, fazer a diferença. Nós não faremos a diferença se formos iguais aos demais. Nós não fazemos a diferença se na nossa boca tem palavrões, palavras sujas. Nós não faremos a diferença se formos desonestos nos trocos. Nós não faremos a diferença se fazemos as coisas mal feitas. Mas faremos a diferença se fazemos tudo com zelo, como melhor para o Senhor. Queridos, eu não sou forte. Forte é o Deus que habita em mim. Ele me faz forte e capaz de ir além, de lutar e vencer. O poder em minha vida me faz, o poder de Deus em minha vida me faz vencedor. O poder de Deus na sua vida lhe faz vencedora. Forte é o que há em você, mais poderoso é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu e o apóstolo Paulo brada, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é o Espírito Santo que está em você, e ele te capacita a ir além. E aqui está um dos princípios. Talvez você lê os frutos do Espírito, você não entende o que quer dizer longanimidade. Num resumo, é ir além daquilo que se espera de você. Isso é ser longânimo, é fazer muito mais. Queridos, em último lugar, o Senhor quer que você seja perfeito. Eis aqui uma exigência que para muitos é impossível alcançar. Mas eu lhes pergunto, o Senhor pediria alguma coisa que não fosse possível para nós? Sim ou não? O Senhor lhe pediria alguma coisa que não fosse possível? O Senhor lhe pediria para fazer algo impossível da sua capacidade, ou daquilo que Ele pode fazer através de você? Sim ou não? Não, não pediria. Então, se o Senhor diz, sedes perfeitos, Ele não está dizendo, talvez você chegue, talvez um dia, quem sabe, na eternidade. Ele está dizendo no tempo presente, sede perfeitos, porque perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Amados, se Ele nos diz para sermos perfeitos, é porque podemos e devemos alcançar um nível de perfeição. O problema maior
não é exigência divina, mas sim de entendermos quais são os parâmetros de perfeição usados por Deus. Logo, o problema não é exigência dele, mas nossa limitadíssima compreensão do assunto. Isto porque pensamos, na maioria das vezes, negativamente. Não posso, não consigo, sou um caso perdido, eu nasci assim e eu vou ser assim. Primeiramente, você não é um caso perdido. Você pode ter nascido como eu, cheio de falhas, de defeitos, mas existe alguém que está trabalhando em você e em mim, nos aperfeiçoando. E esse alguém, e essa pessoa diz: sede perfeito. Se ele está dizendo sede, porque ele tem o poder de nos aperfeiçoar. Queridos, talvez você esteja, ou você ver as coisas com a lente diminutiva. Deus vê com a lente aumentativa. Você talvez, às vezes nós estamos vendo a mesma coisa, só que a minha visão está embaçada, a minha visão não está clara, e você está vendo as coisas claramente. Deus está olhando para você, Deus está vendo algo em você, Deus vê algo em mim que nem mesmo eu estou vendo. E talvez um dos problemas que o nosso parâmetro de perfeição, nós nos baseamos nas pessoas, nós esperamos perfeição, ver perfeição na outra pessoa, porque muitas vezes a outra pessoa é o espelho. Às vezes eu vejo os meus defeitos nos outros, e eu não gosto. Às vezes eu olho para as outras pessoas, você olha para outras pessoas para ver os defeitos, para criticar. Mas Deus olha, Deus vê algo além da minha e da sua visão limitada. Deus vê em você potencial, Deus vê em você pessoa que está sendo trabalhada, Deus vê que é possível, que você vai atingir esse nível, que é perfeitamente você alcançar a perfeição, senão Ele não daria essa ordem. Qual é o espelho que você tem se olhado? Como você se vê? Você se vê através da ótica de Deus ou através da ótica crítica? Porque se eu olhar para mim com meu olhar crítico, eu vou ver alguém que está ficando gordo e não consegue perder peso, tem dificuldade. Eu olho para alguém que os cabelos já não tem quase nada, está caindo, e não há milagre, não há nem na Bíblia um milagre que nascesse cabelo num careca. Talvez eu olhasse para mim, mas Deus olha para mim. Isso para Deus não é problema, porque Deus vê o melhor de você, e o melhor de você está dentro de você. O melhor de você não é o que é visto por fora, é o que é visto por dentro. Só Deus pode ver o que está dentro. Só Deus tem um microscópio, só Deus tinha a visão muito mais do que é do super-homem, sabe? Deus vê isso. Amados, por que a dificuldade de entender e crer que é possível ser perfeito? Porque confundimos algumas formas, inclusive amar. Aí alguém diz: não, amar é tudo igual. E a minha resposta: não, amar não é tudo igual. Há diferença entre amor de pais, amor de amigos e amor romântico. São de formas diferentes de amar, e às vezes o amor romântico, na sua essência, ou na maioria das vezes, ele é um amor egocêntrico, ele é um amor possessivo, ele é um amor que, na maioria das vezes, exige um retorno. Então, as formas de perfeição de Deus não são os mesmos padrões da sociedade. Não são os mesmos padrões do mundo. O mundo olha, a sociedade olha e vê uma de pessoas cada vez mais, pessoas cada vez mais com defeitos. A sociedade vê uma sociedade sem cura, mas Deus olha para essa sociedade, olha para a sua igreja e diz: eu vou curar essa sociedade, eu vou limpar
eu vou transformar, mas eu tenho que começar pela minha igreja. Eu tenho que começar pelos meus filhos. Eles têm que ver com os meus olhos. Eles têm que ver com os padrões meus. Eles têm que ver o melhor que as pessoas têm. Eles não têm que olhar para o pior e sentenciar. Não tem jeito, não é caso perdido, não, de forma alguma. Queridos, se formos capazes de oferecer a outra face, de andarmos 1 quilômetro a mais, de também tirar a túnica além da capa, de amar a quem nos odeia, de abençoar quem nos amaldiçoa, atingimos então o exigido nível de perfeição. E agora eu quero terminar fazendo uma pergunta no plural. Eu comecei com a pergunta no singular: o que o Senhor quer de mim? E eu quero terminar: o que o Senhor quer de nós? Está todo mundo no mesmo bolo, porque nós somos uma massa homogênea, dentro de uma relação, dentro de personalidades heterogêneas, mas há em nós o mesmo Espírito, há em nós o mesmo Senhor nos conduz. Nós temos um só Deus, há um só Espírito, uma só fé. Não há dois deuses, não há dois Espíritos, pode haver várias fés, mas a nossa é uma só fé, num só Senhor. O que o Senhor quer de nós? Que sejamos capazes de perdoar as ofensas e de ignorar os insultos que forem proferidos contra nós. Uma vez que somos cidadãos do reino, devemos agir como tais, com mansidão, não revidar quando somos provocados. É feio, é triste, é lamentável quando cristãos, discussão, intrigas, agressões físicas ou verbais envolvendo pessoas que se dizem crentes. Não tem nada melhor do que uma discussão pública, um prejuízo para o reino de Deus envolvendo. Mas pastor, o senhor acabou de dizendo que nós estamos aos olhos de Deus, sim, mas eu falei e a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. A Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. A Bíblia diz que nós devemos suportar as fraquezas, as debilidades dos fracos. E a Bíblia diz que nós não devemos retribuir. E diz mais ainda: pagai o mal com o bem. Queridos, o Senhor nos diz para sermos longânimos. Portanto, não aceite provocação, não caia nessa pilha, surpreenda teu algoz. Haja no espírito oposto, indo mais além daquilo que for exigido de você. E o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 3, a partir do versículo 12: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que fui conquistado por Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Qual era o alvo do apóstolo? O alvo dele, querido, não era ser uma pessoa famosa, não era ter o seu nome na história, embora tenha. O alvo dele era alcançar a estatura do varão perfeito, era receber o prêmio da soberana vocação, era alcançar. Por isso ele lutou. Qual o seu alvo? O Senhor quer de você tudo isso que nós falamos. O Senhor quer que você não revide. O Senhor quer que você vá além daquilo que se espera de você. O Senhor quer que você e eu, que nós sejamos perfeitos. Querido, se Ele quer, então nós podemos. Se Ele quer, nós podemos. Se Ele está conosco, então Ele nos capacita. E agora, queridos,
eu quero orar com você, que como eu, reconhece